programa Alcance está de volta. Neste bloco, vamos responder dúvidas da população sobre a atuação do Ministério Público nas irregularidades de concursos públicos. Em termos de concurso público, se eu souber de alguma irregularidade, a que órgãos eu devo recorrer? Procuro o PROCON? Procuro qual instituição? Quais as instituições? Nós vivemos numa democracia, e numa democracia nós temos muitas instituições que fiscalizam. O primeiro grande fiscal de um concurso é o próprio candidato, aquele que pode ser o prejudicado com um concurso mal formulado ou que contenha irregularidades. De um modo geral, como vige o princípio da confiança na administração, da credibilidade dos atos da própria administração, é a própria administração que deve saber da irregularidade do concurso. Então, se é uma irregularidade que vem pelo comportamento irregular de algum candidato, de alguma coisa no dia da prova, um gabarito que indevidamente foi fornecido antecipadamente, que parece não fugir ao controle da própria administração, isso deve ser levado ao conhecimento da administração. Se a administração ainda assim não tomar providências, há mecanismos institucionais. Um deles é o Ministério Público. Essa notícia, essa informação de irregularidade pode ser levada ao Ministério Público. Cada promotoria de justiça em cada comarca está apta a receber essas informações e dar o andamento a essa apuração que for devido para aquela irregularidade. Mas o Ministério Público tem casos em que não é da alçada do Ministério Público, e sim de advogados particulares? Assim? Sim, as situações são do próprio candidato. Por exemplo, a discordância relativamente ao gabarito de determinada questão, uma interpretação daquela questão que queira ser levada questionada diante da própria banca, um recurso dirigido à própria banca. Isso é interesse do próprio candidato, né? Meu nome é César, eu queria saber como é que é feita a fiscalização das provas dos concursos públicos. Meu nome é Rochelle e eu queria saber como funciona a fiscalização dos concursos públicos. Na verdade, o Ministério Público não fiscaliza o ato do concurso, sim. Ele fiscaliza os efeitos ou a elaboração quando vem à tona um caso de irregularidade. Claro. Na verdade, são duas perguntas, né? Nós podemos falar da fiscalização do concurso como um todo, e essa fiscalização pode ser feita pelo Ministério Público e por outros órgãos, Câmara de Vereadores. O vereador ele é eleito para fazer, uma das atividades do vereador é fiscalizar a administração municipal. Então, é possível fazer essa fiscalização através desses órgãos instituídos e todo o processo de concurso. Como eu disse, o Ministério Público pode fiscalizar, então, até momentos anteriores à elaboração do edital, que são aqueles de contratação da empresa que vai ser responsável por aplicação da prova. Mas há também a fiscalização da prova. A responsabilidade pela fiscalização da prova no dia da sua realização é da própria administração pública. Então ela deve organizar-se a fim de dar um pessoal de apoio à própria banca para que isso possa acontecer de forma adequada. Ou a empresa deve proporcionar esta fiscalização de forma adequada também. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode fazer um concurso público. Bom, aqueles que podem exercer funções públicas, cargos públicos, né? Nesse sentido, costuma-se partir da Constituição. Todo brasileiro nato ou naturalizado, no exercício dos seus direitos civis, pode exercer uma função pública, evidentemente de acordo com aquilo que dispuser a lei. Então, idade para determinados cargos são definidos em lei. Certas aptidões específicas para exercício de certas funções são estabelecidas em lei. E o edital deverá seguir religiosamente aquilo que diz a legislação local. Agora, pode acontecer de ter um edital que faça uma restrição, além daquelas que seja restrição da qualificação do caso. É uma discriminação. Existe essa possibilidade? Sim, daí nesse caso o próprio edital nesse item pode ser questionado. Queria saber se as cotas são obrigatórias em todos os concursos públicos. Essa é uma questão interessante, porque a discussão das cotas vem sendo feita, né? E fica a impressão que às vezes é obrigatório a cota.
O que é obrigatório? Como é que é definido isso? Bom, obrigatório é aquilo que estiver estabelecido em lei. Se houve por bem ao legislador definir cotas, então o edital deverá seguir separando essas cotas e formular o concurso de forma a atendê-las. O que precisa ser analisado, investigado, é verificar se realmente, naquele caso concreto, o procedimento foi o adequado para fazer essa seleção. Há o princípio da isonomia, que vai garantir a igualdade entre os candidatos. Entretanto, nós não podemos falar simplesmente em isonomia, porque nem todos os candidatos estão em pé de igualdade. As cotas vêm justamente para fazer igualar esses candidatos, dar-lhes uma situação de igualdade diante da administração pública. Tentar equilibrar erros passados, inclusive. Chama-se equidade isso aí. Mas já que se falou em cota, que também há uma percepção, aquela questão da reserva de vagas para portadores de algum tipo de deficiência. Isso aí já tem uma lei maior que determina isso. Exatamente. São situações diferentes. Essa daí é uma situação já consolidada legalmente. Então, essa é uma reserva legal e aí o edital tem que efetivamente contemplá-las. Hoje os concursos públicos têm que prever, então, essa reserva. As cotas, a questão de raça, ainda não chegaram nesse ponto. Alguns concursos já estão contemplando também, mas sempre baseado em lei editada previamente acerca desse assunto. Ok. Então tá, obrigado. Vamos voltar então depois do intervalo para discutir mais questões relativas à atuação do Ministério Público na defesa da sociedade, combatendo as fraudes nos concursos públicos.